Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Por outro lado, a missão da qual Cristo, nosso Salvador, encarregou seus apóstolos e discípulos foi de proclamar seu reino, não presente, mas vindouro, e ensinar a todas as nações, e batizar aos que acreditassem, e entrar nas casas dos que os recebessem, e quando não fossem recebidos, sacudir contra eles a poeira de seus pés, mas não invocar o fogo dos céus para destruí-los, nem obrigá-los à obediência pela espada. Em tudo isto, nada há de poder, mas apenas de persuasão. Ele enviou-os como ovelhas entre lobos, não como reis entre seus súditos. Eles não tinham a missão de fazer leis, mas a de obedecer e ensinar obediência às leis existentes. Consequentemente, não podiam fazer de seus escritos cânones obrigatórios, sem a ajuda do poder civil soberano. Portanto, as escrituras do Novo Testamento só se tornam lei quando o poder civil legítimo assim as torna. E nesse caso, o rei ou o soberano também faz delas uma lei para si mesmo, como que se sujeita não ao doutor ou apóstolo que converteu, mas ao próprio Deus e a seu Filho Jesus Cristo, de maneira tão imediata como o fizeram os próprios apóstolos. O que pode parecer conferir ao Novo Testamento em relação ao que abraçaram a doutrina cristã, à força das leis, nos tempos e lugares onde houve perseguições, são os decretos que fazem entre si, em seus sínodos. Porque lemos, Atos 15, 28, que a fórmula usada no concílio dos apóstolos, dos anciãos e da igreja inteira era a seguinte: pareceu bom ao Espírito e a nós não vos impor um fardo maior do que estas coisas necessárias, etc. Fórmula esta que significa um poder para impor um fardo aos que tinham aceitado sua doutrina. Ora, impor um fardo a outrem parecia o mesmo que obrigar, e assim os atos desse concílio eram leis para todos os que eram cristãos. No entanto, não eram mais leis do que os outros preceitos, como arrependei-vos, batizai-vos, guardai os mandamentos, acreditai no Evangelho, vinde a mim, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me, que não eram ordens, mas convites e exortações aos membros da cristandade, como o de Isaías 55:1. Ó tu que tens sede, vem até as águas, vem, e compra vinho e leite sem dinheiro. Porque, em primeiro lugar, o poder dos apóstolos não era diferente do de nosso Salvador, ou de convidar os homens a aceitar o reino de Deus, o qual eles próprios reconheciam ser um reino vindouro, e não presente, e quem não tem reino não pode fazer leis. Em segundo lugar, se seus atos de concílio fossem leis, não seria possível desobedecer-lhes sem pecado. Mas não lemos em lugar algum que os que não aceitavam a doutrina de Cristo se tornassem por isso pecadores, e sim que morreriam em pecado, isto é, que seus pecados contra as leis a que deviam obediência não seriam perdoados, e essas leis eram as leis de natureza, e as leis civis do Estado ao qual cada cristão se havia submetido através de um pacto. Portanto, não deve-os entender o fardo que os apóstolos podiam impor aos que tinham convertido como leis, mas como condições propostas àqueles que procuravam a salvação, e que estes podiam aceitar ou recusar por sua conta em risco, sem qualquer novo pecado, embora não sem se arriscarem a ser condenados e excluídos do reino de Deus, por causa de seus pecados passados. Por isso, São João não disse dos infiéis que a ira de Deus iria cair sobre eles, e sim que a ira de Deus permanecia sobre eles, e não que eles iriam ser condenados.
e sim que eles já estavam condenados. Não perca a continuação da leitura desse capítulo na semana que vem.